Olá, hoje a gente vai mergulhar um pouco na espinha dorsal de um documento que todo mundo ouve falar, né? A Constituição. Temos aqui umas anotações sobre a estrutura dela e a ideia é, bom, tentar entender melhor como esses textos são organizados, simplificar um pouco as partes essenciais. Ok, vamos lá. A ideia principal, assim que parece saltar aqui das anotações, é que as constituições, no geral, elas se dividem em três partes principais. Vamos começar pelo início mesmo. A primeira parte seria o preâmbulo. Ele funciona como uma introdução, né? Tipo, sinaliza que está começando algo novo, rompendo com o que veio antes, e também dá uma linha geral para interpretar o resto todo, certo? Uma carta de intenções, talvez? Exato. É uma ótima forma de colocar. E o que é fascinante aqui, e as notas destacam bem, é a visão do STF, do Supremo, sobre o preâmbulo. Segundo o Supremo, ele não tem força normativa. Ah, o que isso quer dizer? Que ele não é uma regra obrigatória por si só, entende? Não dá para chegar lá e exigir algo só com base no preâmbulo. Mas ele direciona, ele dá o espírito de como a Constituição deve ser lida, compreendida. Isso levanta uma questão importante sobre o impacto real dele, né? Porque ele inspira, mas não obriga diretamente. Entendi. Quer dizer, ele aponta a direção, mas não é o caminho em si. Faz sentido. Seguindo adiante, então, a gente chega no coração do documento, a parte dogmática. Aqui é onde a coisa fica bem interessante mesmo. É o corpo principal da Constituição, o texto mesmo. Na nossa de 88, por exemplo, isso vai, do artigo 1º ao 250. É bastante coisa. É ali que a gente encontra os direitos, os deveres fundamentais, como o Estado se organiza, os poderes, basicamente as regras do jogo, né? Isso, exatamente. E um ponto que as notas trazem, e é crucial, é que essa parte é considerada permanente. Mas atenção, né? Permanente aqui não quer dizer que não pode mudar nunca. Imutável. Não é isso. Significa que ela não tem um prazo de validade, diferente de outras normas que podem ser temporárias. Ela forma a base, a espinha dorsal mesmo do sistema jurídico. Ah, entendi. Só que ela pode, e até deve, né, se adaptar com o tempo, através das emendas constitucionais. Aí que está uma tensão interessante. Buscar a estabilidade das regras, mas ao mesmo tempo precisar que a Constituição acompanhe a sociedade. É um equilíbrio delicado. Uma base sólida, mas que respira, que pode ser reformada. Ok. E por fim, chegamos nas... Disposições transitórias. O exemplo que sempre aparece é o ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, na nossa Constituição. O nome transitório dá uma ideia de algo meio... temporário, né? Talvez um anexo? Qual é o papel delas, afinal? Olha, o nome pode enganar um pouquinho sim. A função principal é justamente fazer a ponte, integrar a ordem jurídica antiga com a nova que a Constituição está trazendo. É para regular situações bem específicas nesse momento de mudança, sabe? Para não deixar nenhuma ponta solta. Entendi. Para fazer a transição suave. Transitórias, elas têm a mesma força, a mesma hierarquia da parte dogmática. Elas são Constituição, formalmente falando. Plenamente. Peraí, mesma hierarquia, então, mesmo falando de coisa de transição, elas valem tanto quanto os artigos lá do começo, dos direitos fundamentais? Exatamente isso. E a consequência prática disso é enorme. Elas podem e são usadas, sim, como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Quer dizer, Para ver se outra lei está batendo com a Constituição, mesmo que seja com a ADCT. perfeito. Se uma lei comum ou um ato do governo for contra o que diz uma disposição lá do ADCT, essa lei pode ser considerada inconstitucional. Ignorar o ADCT seria, assim, ignorar um pedaço da própria Constituição. Não são notas de rodapé de jeito nenhum. Força de lei própria. Depois a parte dogmática, que é o núcleo duro, permanente, mas adaptável, com os direitos, a estrutura toda. Certo. E, por fim, as disposições transitórias, que são essa ferramenta para gerenciar a mudança, mas com força total de Constituição. Entender essa anatomia, essas três partes, realmente, dá uma visão bem mais clara de como a Constituição funciona na prática. Sem dúvida. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Uma provocação, talvez. Considerando esses papéis diferentes,
e o peso jurídico diferente de cada parte, como será que essa interação acontece no dia a dia? A estabilidade que a gente busca na parte dogmática, a orientação mais filosófica do preâmbulo e essa natureza bem específica, às vezes quase pontual, das disposições transitórias. Como tudo isso junto molda a vida e a evolução de uma Constituição ao longo do tempo, ao longo das décadas. Como esses elementos conversam, ou às vezes, talvez, até entram um conflito. Fica aí para a gente pensar.